Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor César Miguel Momesso dos Santos e estou aqui para falar com vocês sobre a corrida de uma forma mais abrangente hoje, né, dos esportes de endurance. E para você que curte esse tipo de conteúdo, né, segue lá no Instagram, Miguel Momesso, e também no YouTube, Miguel Momesso, né, você está recheado de informações a respeito desse tema. Então, trazendo a realidade, né, a ciência para a nossa realidade, né, contextualizando o que a gente vê nos artigos científicos aí. Então, sem mais delongas, vamos lá para a hora do nosso aprendizado, né? Então, hoje eu trago aqui para vocês um artigo do professor Denham, né, Joshua Denham. E nesse artigo, ele está apontando aqui sobre o aumento da expressão de genes que regulam o telômero em atletas de endurance, né, em específico aí, em um tipo de células, leucócitos. Tá? Então, acho que tem algumas informações novas, talvez aí para boa parte de vocês, né? Mas acho que o principal palavra diferente aqui são os telômeros, né? Então, o que são esses telômeros? Os telômeros, pessoal, são estruturas de DNA repetido que estão posicionados na extremidade dos cromossomos que protegem contra a degradação do DNA genômico, ok? Nada esclarecedor aí para boa parte de vocês, né? Então, vamos recapitular essa questão aí biológica, né? Para quem não prestou muita atenção nas aulas de biologia lá que a gente tinha. Então, primeiro a gente vai falar de cromossomo. O que é o cromossomo? O cromossomo é formado por metade do papai e metade da mamãe, né? Então, é a interação dos genes de papai e mamãe que determinam as características que nós temos. Então, o cromossomo, a gente pode dizer que é uma molécula que carrega a informação genética herdada pelos nossos papais, né? Ou seja, os nossos progenitores, tá bom? E ele tem essa característica aqui. A parte do nosso DNA em si, né, ela está codificada, os nucleotídeos específicos aí, que determinam as nossas características, eles estão presentes aqui na parte mais interna desse cromossomo. E o telômero, ele compõe essa parte mais periférica, né? Mais afastada desse centro, aonde a gente tem o nosso conteúdo de DNA que determina nossas características. Então, os telômeros, eles são essas sequências, né, de nucleotídeos repetidos ali na extremidade dos nossos cromossomos, e toda vez que a nossa célula, né, que esse cromossomo ele vai se multiplicar, né, ele vai se replicar e formar uma nova célula, ocorre uma divisão dessas estruturas. Então, nesse processo, o telômero ele acaba encurtando a cada divisão celular. Dessa forma, né, a gente leva a entender, né, a gente já está bem estabelecido na literatura isso, né, que toda vez que a nossa célula ela se multiplica, e quanto mais tempo a gente vive, maior a quantidade de duplicação que essa célula teve, né, maior vai ser a quantidade de divisão celular, por consequência, menor vai ser esse tamanho do telômero quanto mais envelhecida a pessoa estiver. Então, o telômero ele é um conhecido marcador de envelhecimento biológico, ok? Tendo isso como informação básica, né, dos telômeros, vamos entender a dinâmica do trabalho. Então, eles pegaram um grupo de atletas que praticavam esportes de endurance, e esses esportes de endurance eram corrida, ciclismo, natação, e pegaram um outro grupo, né, de voluntários que não faziam a prática dessas modalidades de endurance, ok? Tinham homens e mulheres compostos aqui nesses dois grupos, né? Então a proporção aqui dos atletas, 46 homens, 15 mulheres, e dos controles, né, 47 homens e 14 mulheres. A faixa etária por volta dos 30 anos e uma altura de 1,76 m, né, por volta aí de 1,75 m ambos os grupos. Todos esses dados que estão circulados aqui em vermelho, né, com essa linha vermelha pontilhada, são dados que se diferem, né, que tem diferença estatística entre os grupos de endurance e os grupos controles. Então, eles se diferiam em peso, os atletas de endurance eram mais leves, tinham um IMC mais baixo,
né, dentro do padrão adequado. A frequência cardíaca de repouso, né, é mais baixa nos atletas, né, esperado, né, esse feito, porque o coração de atletas de endurance, eles tendem a ser mais eficientes, então eles podem bombear menos e conseguem mandar a mesma quantidade de sangue, né? O VO2 é esperadamente mais alto também, e eles atingiram num teste máximo em esteira uma velocidade mais elevada que os voluntários do grupo controle, tá? Então quase 4 quilômetros por hora mais rápidos ali, né, num teste máximo, tá bom? O tempo sentado dos atletas de endurance também é menor durante a semana do que quando comparado com os controles, e eles têm um gasto energético também maior ao longo da semana quando comparado com os controles. Então, mostra que esses grupos realmente são bem diferentes, né, nessa questão aí de envolvimento com o treinamento e nas características fisiológicas que estão associadas a esse padrão de treino. Por curiosidade aqui, eu vou citar para vocês, né, então a corrida, os atletas de endurance faziam em torno de 40 quilômetros na semana, bem dentro do que um atleta amador faz aqui no Brasil hoje em dia, né, enquanto os controles aí faziam no máximo 2,5 km de distância, né, percorriam de distância durante a semana. Bem pouquinho, né? Divide 2,5 km em 7 dias, esses caras praticamente ficavam parados o dia inteiro. No ciclismo, faziam uma média aí de 150 quilômetros na semana e natação em torno de 4,5 km na semana. Beleza? Então é isso aí que eles têm de dados, de característica, que dá para a gente entender o desenho do trabalho. Então vamos lá para os resultados efetivamente, né? Então, o que a gente percebe aqui, vendo o comprimento desse telômero, né, tanto para atletas de endurance quanto os atletas de endurance apresentam maior comprimento do telômero quando comparado com os controles. E lembro que eles tinham características bem parecidas, a grande diferença que eles tinham era em relação às características fisiológicas que são suscetíveis à ação do treinamento, né? Então, a idade era parecida, o peso era parecido, né? Mas as características que são determinadas, são influenciadas pelo treinamento, os atletas de endurance têm maior. E aí a gente consegue entender, né, que essa diferença, né, promovida pelo envolvimento com a corrida, né, ou com o esporte de endurance, aí, faz com que o comprimento do telômero desses atletas seja maior do que os controles. Então, entenda da seguinte forma: comprimento de telômero maior significa que eu tenho uma prevenção do processo de envelhecimento biológico. Então, se envolver com esportes de endurance aumenta o seu comprimento de telômero, ou seja, te protege de um envelhecimento biológico, né? E aqui eles foram observar, porque não adianta você apenas ter o gene, né? A sequência aí, você precisa ter o RNA mensageiro também, que vai fazer, né, a síntese da proteína. Então, pegando dois RNA mensageiros ali, né, que estão associados com essa característica de regulação desse comprimento do telômero, né, da manutenção do comprimento do telômero, a gente vê que em dois marcadores distintos, né, esse TERT e o TPP1, os atletas de endurance também têm maior quantidade de expressão desses RNA mensageiros, o que garante, né, o que favorece a manutenção de um maior comprimento de telômero, ou seja, de uma maior prevenção contra o envelhecimento biológico. Ok? E aí eles não pararam aí, né? Eles trouxeram várias outras análises e uma bem interessante. Eles pegaram a distância e separaram em intercis, né? Então eles colocaram quem corria menos de 10 quilômetros na semana, quem corria entre 10 e 25 quilômetros na semana e quem corria 25 quilômetros ou mais do que isso na semana. E foram observar o comprimento desse telômero. E olha só que curioso, né? As pessoas que corriam até 10 quilômetros tinha um comprimento de telômero, uma razão, né, aqui um pouquinho acima de 3, quase 3,5. Quando essa pessoa passa a correr mais do que 10 quilômetros na semana, entre 10 e 25, ela sobe para quase 4 o comprimento do telômero, e a razão do comprimento do telômero, né? E quando essa pessoa
corre mais do que 25, ela não tem um comprimento de telômero maior do que quem corre de 10 a 25. Então, correr acima de 10 quilômetros te traz benefícios de manutenção do tamanho do telômero, mas correr mais do que os 25 não te traz prejuízo, mas também não te traz benefícios adicionais, ok? Mas ambas as situações são melhores do que correr menos quilômetros na semana. E aí eles foram ver isso aqui também em relação ao ciclismo. Então, 30 quilômetros pedalados durante a semana, né? Quem pedalava menos de 30 quilômetros tinha também aí por volta de 3,5. Quando pedalava-se mais de 30 até 200, você torna isso, tem um comprimento de telômero maior do que quem pedala uma distância menor, né? Quem tem um volume menor de treinamento semanal. E quem pedala mais de 200 também consegue ter um volume maior do que quem pedala menos. Mas não tem diferença entre pedalar 30 e pedalar 200. Então a gente pode assumir, né, que a partir de 10 quilômetros de corrida ou 30 quilômetros de pedal já seria o suficiente para manter ali a sua prevenção do processo de envelhecimento. E aí é que eles também trabalharam em tercil, avaliando o consumo de oxigênio máximo, que é um marcador de aptidão cardiorrespiratória. E eles observaram, né, que ter menor do que 45 ml quilograma por minuto, né, um VO2 menor do que 45, o comprimento, a razão de comprimento do telômero é em torno de 3,5, né, de 45 a 55 não muda muito, não tem diferença significativa entre essas duas barras, mas quando se tem uma aptidão cardiorrespiratória com VO2 acima de 55, aí o comprimento de telômero passa a ser efetivamente, né, ou estatisticamente maior do que quem corre, do que quem tem um VO2 mais baixo do que 45. Então, dessa forma, os autores eles afirmam que o envolvimento com as atividades, né, com os esportes de endurance, estão associados ao maior comprimento de telômero, né? E existem aí, baseado nos resultados que eles apresentam, volumes mínimos para a prevenção contra o envelhecimento biológico. Quais seriam esses volumes mínimos? Na corrida, correr no mínimo 10 quilômetros semanais. Pô, tá fácil, né? Um treininho aí, 10 quilômetros, você faz em 1 hora e 10, tranquilamente, né? Se quebrar isso ao longo da semana, poxa, correr 5 dias na semana, 2 quilômetros. Então, pô, tá tranquilo para ter uma prevenção contra o envelhecimento biológico. Concorda comigo? Né? Pedalar para mais de 30 quilômetros semanais. Também, pô, 30 quilômetros, né, é 1 horinha e meia de treino aí no máximo, né, para quem pedalar muito devagarzinho, muito tranquilo, ou fizer um pedal num local muito íngreme, né? Então dá um pouquinho mais de 1 hora. Isso não é numa sessão de treino, é acumulado na semana, tá? E aí você conseguir levar a sua aptidão cardiorrespiratória, né, para acima de 55 de VO2, né, um VO2 maior do que 55, também te promove aí prevenção contra o envelhecimento biológico. E aí, como está o seu volume de treino? Você está dentro desses parâmetros, né, de prevenção do envelhecimento biológico? Vai lá nos comentários, deixa aí, vamos discutir um pouquinho sobre essas questões, ok? Então, dessa forma, senhores, eu agradeço a presença aí de vocês, reforço para que vocês sigam lá nas mídias sociais, né? Para estarem recebendo esse conteúdo aí com mais frequência, ok? E vamos para os treinos, ok? Um forte abraço, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.